Proceder a chamar os senhores vereadores. Boa tarde a todos os colegas vereadores, funcionários da casa, todos presentes, amigos que nos assistem nesse momento, através da MPB. Antônio Ferreira da Rocha, Bartolomeu Ferreira Ribeiro, Presente. Graça Paulo Oliveira Júnior, David Amor Sanches, Presente. Edmenda de Cavelar, presente, Francisco Carlos Trequiani, Tamara Neves Santos, Presente. João Batista Gonçalves, Presente. João Bosco Castro Borges, José Carlos da Silva, José Lucido da Silva Júnior, Presente. José Osmar de Castro, Presente. Lázaro Borges de Oliveira, Leonardo Francisco Tavares, Otaviano Marques de Almeida, Valdir Reis de Jesus, presidente de Paula Souza. Senhor presidente, há número regimental. Havendo o número regimental, em nome do povo de Patos e sob proteção de Deus, declaro aberta a reunião. Solicito o vereador José Lucídio Duda que faça uma oração suplicando a presença de Deus para que acompanhe nossos trabalhos e que os demais vereadores e pessoas presentes nos acompanhem. Convido todos para de pé, fazermos aí a oração que o próprio Jesus nos ensinou. E num momento especial, pelo qual passa o nosso país, nós teremos nesse final de semana, mais especificamente no próximo domingo, uma decisão muito importante para todo o povo brasileiro. Pedir a Deus para iluminar os nossos representantes da Congresso Nacional, para que possam votar sob a iluminação da justiça, do direito e da paz, e, sobretudo, do bem do povo que nós representamos. Solicito a vereadora secretária de Pessoas de Meio proceder à leitura das correspondências. A Sua Excelência, o senhor Bartolomeu Ferreira Ribeiro, correspondência do Hospital São Lucas. Senhor presidente, durante a sessão especial de entrega da medalha de mérito de saúde, Dr. Antônio Vieira Cacheiro, do Teatro Municipal, no último dia 6 de abril de 2016, o diretor do Hospital São Lucas enviou correspondência de agradecimento ao Conselho dos Homenageados. Nessa correspondência, em anexo, o diretor fez uma denúncia à comissão, segundo a qual as enfermarias do Hospital São Lucas aconteceriam até 10 horas por dia, denotando-se em razão da escassez de leitos. Trata-se de uma situação muito séria, que está merecendo a atenção das autoridades do município, do Estado, do Ministério da Saúde, pois se em uma unidade hospitalar acontecem tantas mortes, necessita-se de uma intervenção imediata do controle e avaliação, da regulação, da supervisão médica e da auditoria do SMS, da regulação do SS, bem como do Ministério Público Federal e Estadual. O diretor disse na correspondência que solicitou o credenciamento de mais de 20 leitos do CTI, tendo sido credenciados somente 10, tentando assim justificar as mortes por ele relatadas. Entretanto, pude esclarecer que o hospital possui 30 leitos de CTI adulto, um leito de CTI pediátrico e 19 leitos de CTI infantil e somente 74 leitos da clínica médica e cirúrgica credenciados pelo SUS, que nem sempre são disponíveis. O fato é tão grave, senhor presidente, que logo após ser lida a correspondência na sessão especial da Câmara, alguns profissionais médicos pediram providências a este Conselho, relatando que o CTI está subutilizado com pacientes que poderiam estar em unidades intermediárias ou mesmo na clínica médica. Foi relatado por um deles, o CTI do São Lucas parece uma feira livre,
Pacientes leem revistas, batem papo com outros e saem ganhando alta diretamente para casa. A Constituição Federal e a Lei 8.080/1990 não obriga nenhum prestador da saúde a prestar serviço ao SUS, salvo no caso de urgência estabelecido, ademais, que a aludida prestação de serviço sobrevenha na forma de contrato com as normas pré-estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Demais disso, é do conhecimento da presidência deste Conselho que o Hospital São Lucas não tem seguido as portarias do SUS e, em alguns casos, tem cobrado por consultas ou por complementos de eventuais procedimentos prestados, não seguindo também a programação de pactuação integrada, PPI, feita pelas Secretarias Municipais de Saúde, coordenadas pela Superintendência Regional de Saúde. Prova disso é que um profissional médico de Boromodel, que também trabalha no hospital em questão, tem autorizado a internação de pacientes daquele município ao tempo em que os procedimentos são pactuados dos recursos alocados no município de Uberlândia, desorganizando por completo o funcionamento do SUS no âmbito do Hospital São Lucas. Ante o exposto, solicito a esta Casa Legislativa a adoção das providências cabíveis, sendo que se apresenta para o momento, reiteramos protestos de consideração e estima, atenciosamente, Pedro Israel da Cunha, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Patos de Minas. Senhor presidente, em anexo está arquivado aqui correspondência do diretor do Hospital Vera Cruz. É necessário que seja lida essa correspondência? Não, já é do conhecimento de todos. Senhor Bartolomeu Ferreira, comunico a Vossa Excelência que, por compromisso assumido no dia 14 de abril, não estarei presente à reunião ordinária da Câmara. Aproveito para desejar aos novos pares sucesso nos trabalhos. Preciosamente, José Carlos da Silva Carneiro. Sua Excelência Bartolomeu, relatório de acompanhamento do censo previdenciário e recadastramento, período de 9/3/2016 a 1/4/2016. Senhor presidente, com meus cumprimentos, vivo a conquista presença de Vossa Excelência para informar quanto ao assunto a que alude a epígrafe referência. De acordo com a base de dados atual, foram convocados 2.962 senadores, ativos, pensionistas, aposentados, sendo que 2.612 servidores confereceram e tiveram seus dados atualizados, atingindo um percentual de 88,1%. Conforme se consta pelos números de percentual acima informados, 357 servidores, ativos, pensionistas, aposentados não compareceram. Informo que, a partir dessa data, o Instituto de Previdência Municipal, IPREM, está tentando entrar em contato direto com os faltosos para atingirmos o objetivo final, que é 100% de atualização. Cumpre-me ainda o dever de ofício em informar que, de acordo com o decreto número 4.087, de 14 de dezembro de 2015, em seu artigo 9, parágrafo 1º e 2º, o seguinte: o servidor ativo, aposentado, pensionista e demais segurados a ser recenseado que não comparecer para realizar o censo de utilização da atualização cadastral, terá o pagamento de sua remuneração ou propensa ou pensão bloqueados a partir do mês imediatamente posterior à conclusão do censo, ficando seu restabelecimento condicionado ao comparecimento à unidade gestora do RPPS, PREM, para sua regularização e que o restabelecimento do pagamento dar-se-á na folha de pagamento imediatamente posterior a do mês em que houve o recenseamento, assim como deverá ser incluso nessa folha a pagamento da diferença bloqueada. Atenciosamente, Milton Aurélio da Rocha Souza, superintendente. Senhor presidente, acusa recebimento solicitação de doação do prédio do Fórum ao município de Patos de Minas. Prezada vereadora, cumprimentando-a cordialmente, informo que recebi o requerimento de sua autoria e do vereador João Bosco Gascoides para análise da conveniência e oportunidade de doação do prédio do Fórum, localizado na Avenida Getúlio Vargas, ao município de Patos de Minas. Informo que sou sensível a esta e às demais causas de Patos de Minas, sempre merecedoras da atenção e empenho. Ressalto que o pleito foi cadastrado para verificação de sua viabilidade.
Na ocasião, ratifico nossa disposição em atendê-los dentro de nossas possibilidades. Atenciosamente, Antônio Andrade, vice-governador, presidente do PMDB de Minas Gerais. Senhor presidente Bartolomeu, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para encaminhar o projeto de lei complementar no 474/2016, que altera o caput e os incisos 1 e 2 do artigo 6º e acrescenta o inciso 10 ao seu parágrafo 2º da Lei Complementar número 146, de 15 de julho de 2003, que dispõe sobre a política de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, seus fins, mecanismos de fundação e aplicação da outras providências. Atenciosamente, Pedro Rodrigues, prefeito municipal. Senhor presidente, são essas as correspondências. Convido a vereadora MB Elinda de Lima Velasco para falar na fala de oradora inscrita. A vereadora irá apresentar o seu trabalho parlamentar. O governo agradece a presença do José Eustáquio Rodrigues Alves, ex-vice-prefeito de Patos de Minas, Fernando Diniz, ex-presidente do Conselho, Lázaro Daniel, secretário de Finanças da Prefeitura. Oi, boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, amigos que nos dão a honra das suas presenças nessa tarde de hoje, funcionários da casa. Quero fazer um cumprimento especial ao meu amigo, meu grande amigo, meu marido, Antônio Sérgio Adelar, e também ao senhor Hamilton, meu grande amigo, presidente do bairro Boa Vista. Quero fazer um cumprimento especial também a José Eustáquio, nosso companheiro de luta, de pelejas. Cumprimentar o senhor José Caetano, nosso companheiro do bairro Sebastião Murim, pessoa dedicada, lutadora. Prezados telespectadores da MTV, é com muita alegria que eu participo neste momento como orador inscrito, e eu peço licença para usar esse direito que me é concedido pela nossa legislação em vigor, porque quando há mais de 2 meses eu havia solicitado para fazer essa participação nessa casa, eu não o fiz com esse teor, eu não levei esse assunto avante, mas eu até gostaria de ser um tanto sincera e franca neste momento, porque eu estive muito apreensiva há 2 meses atrás com um suposto acometimento de um terceiro câncer. Mas, por isso até pedi essa participação, que eu gostaria de fazer uma apresentação do meu trabalho parlamentar, porque eu me vi na obrigação de fazer essa prestação de contas, uma vez que os nossos munícipes me dão a grande satisfação de ter a sua credibilidade e permanecer nessa casa já por tanto tempo. Mas louvado seja o Senhor, as coisas não configuraram da pior maneira. São outras moléstias que me afetaram, que me atacaram e que eu estou acometida, mas que são linfonodos provocados por herpes sutis, coluna lombar, coluna cervical, então não é nada de câncer, graças ao meu bom Deus. Mas eu quis permanecer com
essa solicitação para que nós possamos passar para Patos de Minas, para todos os nossos munícipes, uma síntese do nosso trabalho. Uma síntese porque é um trabalho de muitos anos. Não dá para ser falado em 10, 15 minutos. Mas eu quero mostrar para os senhores que, vou falar rapidamente, tem muita gente para falar hoje, realmente uma síntese que eu havia preparado. Então, quando vice-prefeita, junto à secretária Elisa Guedes, os professores da rede municipal, nós implementamos no município de Patos de Minas o plano de carreira do magistério. Foram muitas e muitas reuniões, sucessivas reuniões, mas felizmente conseguimos implantar. Muitos municípios já possuíam esse plano de carreira do magistério e Patos, infelizmente, ainda não. E com a ajuda do nosso prefeito, da secretária, que era muito atuante, conseguimos essa implantação. Com a parceria do então deputado estadual, Antônio Andrade, eu consegui trazer muita coisa, muitos benefícios, muita coisa para Patos de Minas. O CEPET, quando o Toninho Andrade levou o CEPET para Paracatu, e ele sendo um amigo pessoal nosso, eu pensei, por que não trazer para Patos? E convidei o meu grande amigo Bosquinho, que é um grande companheiro de todas essas batalhas, e caímos no mundo. Fomos para Brasília, Romênio Pereira, Geraldo Magela, abriram as portas do Ministério da Educação, porque nós sabíamos da grande importância de trazer o Instituto Federal para a nossa juventude, que aqui em Patos tinha que parar no meio do caminho, sem ter como prosseguir. Marquei a primeira audiência pública aqui no Patos, na Sociedade Recreativa Patense. Foi uma audiência muito bem representada pelas nossas lideranças patenses. Ali estava o prefeito também, Antônio do Vale, que participou desde o início, o Elmir, Antônio Andrade, a Beca era vice-prefeita, o Paulo Piau, que é o moço de Patos. Foi uma representação muito significativa. E continuamos a nossa corrida, né, vereador Bosquinho? E lutamos muito. E fomos a Brasília muitas vezes. Doutor Eliezer Pacheco, naquela época, era o coordenador dos CEPETs do Brasil. Teve uma coisa muito engraçada, que Bosquinho, depois de umas 5 visitas ao gabinete dele, quando retornamos lá, doutor Eliezer, cadê o CEPET Patos de Minas? Ué, não, mas eu mandei o CEPET. Não, para Patos não. Fomos olhar, havia mandado para Patos da Paraíba, né, Bosquinho? Porque na Paraíba tem uma cidade que chama Patos, município. Bom, aí continuamos insistindo, veio o CEPET, foi lá para Jacques Corrêa da Costa, com a ajuda do nosso grande secretário de Educação na época, o José Ossaco, que deu toda a força, o prefeito Béia, e lá foi instalado o curso de informática. E foi muito bom, os alunos gostaram e tiveram a oportunidade, e felizmente, esse Instituto CEPET, que foi necessário que buscássemos Uberaba, porque Uberaba era um polo regional. O professor Ronaldo muito nos ajudou, na reitoria de Uberaba. Trouxemos então para grande benefício de Patos de Minas o CEPET, que hoje é o IFTM, que está instalado ali onde era a CESPA, em frente ao Patão. E hoje mesmo eu estive conversando com alguns amigos. Lá nós temos o Peterson, que é o diretor. Nós estamos com 340 alunos lá e temos os cursos de logística, de eletrotécnica, de mineração. Mas é uma pena, gente, é uma pena, professor Eustáquio, que esse instituto não tem tido o apreço, não tem tido o apoio das nossas lideranças municipais, principalmente da administração municipal. Já foram feitos vários apelos
para aquele instituto tão formidável, que tanto veio beneficiar a nossa região. Mas nada, é uma ruela estreita para chegar, os alunos correndo sério risco, escuro, já pedimos tanta energia ali, não tem uma placa indicativa, que já solicitamos várias vezes, então descaso total. Aqui eu tenho o deputado, na época, em 2007, cumprimentando a iniciativa, né, de realizar audiência pública, que concretizou na implantação do CETET, do Antônio Andrade, né? Depois foi a peleja, né, Bosquinho? Vamos buscar uma faculdade federal. Um dia, estava lá no batalhão, o dia que visitou a nossa cidade, uma vidente, para a qual parecia, segundo ela, a Nossa Senhora, lá na Piedade das Gerais. Tivemos lá, mas assim, não nos convenceu muito, apesar da grande religiosidade que temos. Mas na saída, encontrei-me com José Vaz. José Vaz, um grande amigo, ele é do Corpo de Bombeiros, já aposentado. José Vaz me chamou e falou: professora, vocês trouxeram o CETET? Dizer para a senhora uma coisa, que a senhora vai gostar. O professor Alfredo Júlio, o novo reitor da UFO, ele quer expandir a UFO na região. Eu sei que a senhora deu aula aqui há mais de 40 anos, a não sei que a senhora tem de atender Patos de Minas e região com a Universidade Federal. Zé Vaz, não acredito. Que boa notícia. Agora eu sei por que Nossa Senhora me chamou aqui. Era para ouvir esse aviso. No outro dia, Zé Vaz me deu o telefone do Peterson, que hoje é o diretor da UFA aqui de Patos, da sobrinha dele, Raquel. E no dia seguinte agendei reunião com o professor Alfredo Júlio. Primeira pessoa que eu fiz contato, vereador Bosquinho, professor José Eustáquio, nosso querido vice-prefeito e secretário de Educação. E fomos para a estrada, e andamos, e correndo, e fizemos reuniões e mais reuniões. Foi uma luta, mas com o nosso esforço, e das lideranças de Patos, muitas, como o próprio Antônio Andrade, como o próprio Miro, como a própria prefeita Beck, nós conseguimos trazer a Universidade Federal para Patos de Minas. Segunda reunião da implantação. Esse evento foi lá no Rio Paranaíba, por ocasião da vinda do nosso vice-presidente José de Alencar. Ele estava como presidente do Brasil, o Lula estava no exterior. E nós lá estivemos para solicitar a UFO para Patos de Minas. Foi uma coisa que eu vou contar rapidamente para vocês, que marcou. Eu estava com câncer, eu estava com uma peruca. Nós fomos lá no aeroporto não, no estádio de futebol. Ali desceu o helicóptero do vice-presidente. Eu não podia entrar, só entraram os prefeitos. Nós ficamos lá de fora. Mas nisso parece engraçado, uma empatia entre nós dois. Ele saiu de lá, se dirigiu a mim, branquinho como a cera, porque ele já estava muito acometido pela doença. Um sorriso largo no rosto. Veio, se aproximou de mim. Eu o abracei e disse: vice-presidente, nós somos companheiros. Ele falou: de partido? Eu disse: não, de moléstia. E arranquei a minha peruca, estava sem nenhum fio de cabelo na cabeça, e ele beijou a minha testa. E ali foi criada uma empatia entre nós. E participei junto com ele durante todo o dia no Rio Paranaíba. Ficamos juntos e levamos o pedido para ele, para trazer a UFO para nós. Era de suma importância. E esse vice-presidente se dignou realmente em mandar a correspondência para o professor Alfredo Júlio e conclamá-lo que enviasse a UFO para Patos de Minas. Foi um grande ganho, foi uma maravilha, foi uma luta do professor José Eustáquio, foi uma luta do Bosquinho, do vereador Bosquinho, foi uma grande luta nossa. Aqui nós recebemos também os cumprimentos
do deputado na época, Antônio Andrade, pela vinda da UFO para Patos, e muito. E, infelizmente, em setembro de 2010, o senhor José de Souza Maia e o vereador do município, o senhor Pedro Lucas Rodrigues, procuram o Ministério Público Federal e faz com que todas as obras da UFO, que já estavam em franco desenvolvimento, que já estavam indo caudalosamente desenvolvidas, paralisasse as obras. E o senhor Onésio, que estava aqui naquele momento, aceitou. E até hoje, meus amigos, estamos aí com esse impasse terrível. Nós temos, tem gente dizendo, a prefeitura está gastando com a UFO. Tem que gastar mesmo, porque havia sido prometido, né, Zastá? O local, tudo, até que fosse feito os blocos, construído o campus. Infelizmente foi tudo paralisado. Hoje, a prefeitura aqui, ó, está cedida para a UFO. Podia estar a Câmara de Vereadores lá e evitar de pagar 50 mil reais por mês de aluguel. Sabe? Mas é mais do que direito da UFO estar ali. Não tem nem como pensar. Depois, alugaram o espaço, o bloco da Unifam. Nós aqui da Câmara tivemos que autorizar também a implantação do laboratório. Não tinha jeito de jovem estudar. Hoje, está uma tristeza. Eu fui para a linha da primeira turma da UFO agora. Eu vi gente chorando. Eu vi pai chorando. Sabe o que a paraninfa da outra turma dizia? Essa UFO é o partido feio de vários estudantes. Porque não tem a menor apreço, não tem o menor apoio. Está jogada, está sem incentivo. Agora, gente, está lá, chegou a hora de a licitação, vai ter que ser reformulada ou colocado alguns aditivos. Infelizmente, a Sumonte, que ganhou concorrência, o Tiago teve que entrar na justiça, está lá a questão, lá com o juiz, lá da vara de Uberlândia, o doutor Bruno, e não se sabe quando ele irá dar liberação para a construção dessa sonhada universidade. Gente, então, também trabalhamos muito com professores aí pelas caixas escolares. Foram recursos que o Antônio Andrade mandou, mais de 150 mil na época era dinheiro, e que isso ajudou muito. Várias escolas adquiriram computadores, adquiriram impressoras, coisas que não se comprava, que não tinha como comprar. Então foi muito válido, muito bom. Escola de Aeroportos, São Maciel, Mineiro Afonso, Elza Carneiro, Franco, Professor Modeste, Belmar de Neto, entre outras, que outros receberam. Aqui foram 2 telecentros que nós conseguimos, através do, então, também meu grande representante maior nas instâncias superiores, Antônio Andrade, com o ministro das Comunicações, e colocamos um telecentro no Proman, do bairro Alvorada, e um outro telecentro no Proman do Sebastião Lula. São vários computadores para dar a oportunidade dos jovens carentes ali aprenderem a computação hoje tão necessária no nosso. Quando acometida pelo primeiro câncer, eu vi as mulheres na fila sofrendo, precisando de uma mamografia e não tinha como. Recorri ao Antônio Andrade. Antônio Andrade, precisamos de recursos para comprar uma moto. Ele fez tudo direitinho. Mandou 150 mil para o regional para comprar uma moto. Resultado, doutor Francisco, que era diretor na época, me chamou lá. Dona Edmê, chegou a emenda do Antônio Andrade, que é para comprar uma moto. Eu chamei a senhora aqui, preciso conversar com a senhora. Pois não, doutor Francisco. Olha,
Eu tenho um mamógrafo, ele é muito eficiente. Eu faço 180 mamografias mês. Eu vou dobrar, eu vou passar para 360. Mas a senhora, por favor, vai me permitir que eu adquira um aparelho da UTI neonatal, porque as crianças estão morrendo aqui a mim. Filho, doutor, como que eu posso falar não com o senhor? Tudo bem. Então, por isso, o mamógrafo do Hospital Regional não foi adquirido. Aqui está todo o empenho, a emenda do parlamentar, os 150 mil reais, mas aí foi para adquirir esse aparelho. Mas, muito pouco. Campo Alegre, a terra do meu marido, né, que a gente ama tanto, lutei muito para asfaltar em volta da igreja, lá pelo menos. Lázaro, mas que dificuldade que foi. Primeiro, no meu governo de vice-prefeita, o recurso veio, Antônio Andrade mandou, para asfaltar. Resultado, um assessor lá da infraestrutura, vou falar o colega Silvio Gomes, ele coordenava lá essa área, não estou falando mal dele, estou fazendo o trabalho dele, ele levou esse recurso, que seria do Campo Alegre, para lá o Sertãozinho. Tem problema não, eu gosto muito pouco do Sertãozinho também, só porque o Campo Alegre ficou sem. Depois veio o recurso no governo do Antônio do Vale. Eu não sei porque que cargas d'água, infelizmente o Antônio do Vale também não fez. Aí veio de novo no governo da Béia, foi aí que o Campo Alegre foi asfaltado e hoje é uma grande alegria para todos nós. Aqui está, então, a emenda parlamentar, né, direcionando esse recurso para o asfaltamento do Campo Alegre. Também a aquisição da patrulha mecanizada para a Capela das Posses, né, que foi agora, recentemente, que nós entregamos. Fico muito feliz com o Antônio Andrade, que está sendo tanto parceiro da nossa Patos de Minas, que ele é filho daqui, tem nos ajudado muito, né? Então, essa patrulha nós entregamos, muito felizes, então, para a Capela das Posses. Eu acredito que estejam utilizando muito bem. Só fiquei triste, porque naquele momento a gente não pôde nem falar nada lá. Eu acho que seria até digno da parte do cerimonial ali, da prefeitura, dar a palavra pelo menos para aqueles que conseguiram as patrulhas. Infelizmente, nós não tivemos oportunidade. Aí, agora, a cobertura de quadras poliesportivas. Gente, aí foi bom demais. Consegui recurso demais, com Antônio Andrade. Agora tem gente que fala assim, professora, por que a senhora não trouxe mais creche? Por que a senhora não tomou mais posto de saúde? Era meu sonho. Era meu sonho. Mas só que isso é uma verba que existe no Ministério do Esporte, diretamente direcionada para o esporte. Eu não tinha como mudar. E se eu não pego esse recurso lá, ia para outra cidade, lógico que Patos tinha que ser beneficiado. E, gente, uma quadra coberta num bairro representa muita coisa. Significa muito. Os jovens saem na rua, vão praticar esporte, os idosos vão fazer suas atividades físicas. Hoje, a gente fica muito feliz porque estamos contribuindo, sim, para o desenvolvimento, então, desses bairros todos. Aqui, quando o secretário de esporte, Gustavo Correia, esteve aqui em Patos, nós, juntamente com os presidentes de bairro, o Henrique Alves, do bairro Jardim Panorâmico, o senhor José Caetano, que está aqui presente, esse grande lutador do bairro Sebastião Murim, o senhor Hamilton também, que está aqui presente, esse grande lutador também, lá do bairro Boa Vista, e o senhor João Santana, lá do bairro Gramado, e fizemos tantas gestões, pelejando tanto. Infelizmente não conseguimos, mas depois, com a continuidade das nossas ações, conseguimos trazer. E eu fico feliz por ter conseguido cobrir tantas quadras na nossa cidade. Essa primeira quadra foi concluída no governo da Béia, lá no bairro Gramado. As atividades ali são feitas frequentemente, diuturnamente, é uma maravilha. Aqui é a emenda do deputado direcionada para nós, autorizando, então, tem o nome do Cipro, tudo, enfim.
São atividades variadas que realizam lá. É uma maravilha isso aí. A quadra do bairro Boa Vista, seu amigo está aqui presente, foi uma luta. Corremos muito e conseguimos, né, seu amigo? Ali realiza vários encontros das mulheres, né? Os jovens, a gente fica muito feliz. E ali o bairro do seu amigo, estamos sempre lá junto deles nessas demandas do bairro. Aqui é a emenda do deputado. Bairro Jardim Panorâmico, também que é presidente lá, Henrique Alves, infelizmente não pode estar aqui, mas é um outro lutador pelo bairro. Bairro Panorâmico é um bairro mais novo e lá precisava de tudo. E trabalhamos juntos, o presidente, tentando vários e vários benefícios para lá. Ali está a emenda individual também. Bairro Cristo Redentor, também, eu até gostaria de estar mostrando aqui, porque numa talvez penúltima reunião dessa casa, eu não quero mencionar nomes, mas um colega vereador atribuiu esse feito a mim e a outro vereador que havia conquistado. Mas na realidade, eu não quero tirar os méritos de quem quer que seja, mas foi uma emenda direcionada assim, atendendo às minhas solicitações. E também do bairro Sebastião Morim. O seu Zé está aqui, é outro batalhador do bairro, né, seu Zé? Ficou muito bom, né, na quadra. E aqui está a emenda. E nós, do bairro Santa Luzia também, que é um bairro que estava lá, precisando, estava aquela quadra servindo apenas para encontros fortuitos e para uso de drogas e tudo. Felizmente, ficou um local digno para as pessoas, para acolher os jovens, para a implementação do esporte. Comunidade do Pilar também, isso aqui foi conquistado através do nosso esforço e do então Toninho, na época que era presidente do Pilar. E já foi esse também do governo da Bebes Eustáquio. E nós conseguimos alguns recursos também, através do deputado Elmiro. E a quantia varia, conseguimos 10 mil reais, passamos para o bairro Itamaraty, e o presidente lá, aquele menino, o Francisco, que utilizou, adquirindo mobiliário para a cozinha, etc. Né? A urbanização da Praça Alto Joaquim Silva, bairro Planalto, foi um trabalho realizado. Está na hora? Você passou 5 minutos, mais 3 minutos para encerrar. Só mais 3? Não, vereador. O Jorge Silva, um grande companheiro, né? O Jorge Silva, ele ajudou muito e nós, quando vice-prefeita, nós conseguimos, com a luta junto ao prefeito e a secretária de Educação, implantar a escola na Rua Martins de Oliveira Scherry, levar a creche Vovó Lindoca, que é o nome da minha mamãe, que eu agradeço muito ao vereador Carlito, por ter colocado o nome da minha mamãe a pedido do Jorge. Fico muito feliz, a Vovó Lindoca, hoje ela está descansando lá. E a quadra do Estadual Professor São Maciel, onde eu trabalhei 30 anos, lutei. Vai passar, filha? Pode passar. Elmiro, Beia e eu estivemos, então, com a professora Vanessa Guimarães em Belo Horizonte e conseguimos trazer o recurso e cobrir a quadra do Colégio Estadual Professor São Maciel. Gente, pode passar, filha. Muitas e muitas conquistas. Deus lembrei? Ficha. A gente está aqui para fazer um trabalho sério, um trabalho responsável. Aí estamos nós lá com a Vanessa Guimarães, quando nós conquistamos então isso aí foi quando o Elmiro mandou um recurso para nós de 20 mil cada um, Batista Mil e eu, repassamos para a BAI, está ali o nosso Zé Eustáquio, na condição de vice-prefeita, acompanhando, foi uma doação excepcional, uma alegria muito grande para eles. E 210 projetos de lei, 993 indicações, centenas de moções, decretos, solicitações de grande alcance social, visando a saúde, né? E eu nem vou poder me delongar mais, porque o tempo que me é permitido já está exíguo. Mas eu quero agradecer muito, sabe?
Se eu conseguir fazer alguma coisa, não fui eu, de jeito nenhum. Primeiro é lá em cima. Depois o Antônio Andrade e as nossas lideranças políticas. Os presidentes de bairro, como o Suarildo, como o Sr. José, que garraram de um idêntico junto com a gente. E os demais. José Eustáquio, que foi um grande companheiro, um guerreiro. Essas quadras das escolas municipais, Eustáquio. Você se lembra o quanto eu te amolei para a gente cumprir essa espada? Graças a Deus não ficou nenhum sem cumprir. Então aí para o Bosquinho, que é um grande companheiro. Bosquinho é assim. Foi meu aluno no Colégio Estadual Samba Maciel. Hoje ele é meu professor. Porque esse moço é de uma competência, é de uma inteligência que faz inveja a muita gente. Mas, então, eu vou ter que parar, mas eu agradeço muito a oportunidade, peço desculpas por ter tomado esse tempo, e o meu intuito foi justamente mostrar aqui um pouco do nosso trabalho. Porque o futuro a Deus pertence. Hoje estamos aqui. Amanhã, quem sabe? Muito obrigado a todos vocês. Eu vou também aqui o meu patrão, porque eu não gosto de transigir as coisas. Muito obrigado. Essa casa do povo aqui não tem patrão, não. Convido o secretário de Finanças e Orçamento, Lázaro André Ribeiro, que irá responder perguntas dos senhores vereadores conforme o regimento 23/2016, que autoriza o Legislativo Patente. Como o requerimento do Legislativo Patente, todos os vereadores, aquele que quiser fazer a primeira pergunta, é só solicitar a palavra. Com a palavra, o vereador Francisco, e seja bem-vindo, secretário Lázaro André. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham, os telespectadores da NTV. Primeiro, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma retificação, eu gostaria que ela constasse de ato, e que o senhor determinasse a diretoria legislativa da Casa que fizesse a devida correção. Eu havia feito para a última reunião uma convocação do secretário Lázaro Daniel, solicitando alguns dados. E também havia solicitado alguns documentos da Controladora Geral do município. Esse requerimento foi substituído por um outro requerimento assinado por Antônio Ferreira da Rocha, Brás Paulo, David Antônio Sanches, Edmir Linda de Lima Velar, eu, Itamar André, João Batista, José Carlos, José Lucilo, José Osmar, Lázaro, Lindomar, Otaviano, Valdir e Vicente. Eu quero fazer essa correção, senhor presidente, porque o documento enviado à prefeitura consta tão somente o meu nome como se o requerimento fosse exclusivamente meu. Eu não tenho nenhum interesse de ouvir os demais secretários aqui e nem vejo a necessidade, a possibilidade de nós trazermos todos ao mesmo tempo para fazermos aqui uma sabatina, porque isso vai virar uma escolinha do professor Raimundo. Essa não é a nossa intenção, esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo com o secretário, ao qual eu cumprimento e respeito, e ele sabe disso, é com a preocupação da situação financeira do nosso município. Situação financeira que nós sabemos por ouvir dizer, porque a Câmara não tem prestação de contas do segundo quadrimestre do ano passado e também o encerramento do ano em 2015. Foi feita uma matéria e até foi questionado, e eu juntamente com o secretário, explicou o equívoco e houve uma pergunta de onde eu teria tirado essas informações. As informações eu retirei da prestação de contas de 2013, que foi feita em 28 de fevereiro de 2014 nessa casa, e da prestação de contas relativa ao ano de 2014, que foi feita em fevereiro de 2015. Onde nós encontramos aqueles números, inclusive
com um forte crescimento da receita e um crescimento maior ainda da despesa. E o que nós temos ouvido na nossa cidade, Lázaro, e você certamente está acompanhando, é que a Prefeitura não está honrando seus compromissos, não está pagando os seus fornecedores, cada um diz que tem um tamanho de dívida, os servidores não estão recebendo em dia, enfim, toda sorte de boatos e de comentários. Como nós não temos dados até hoje, porque já todos sabemos também, né, que a Prefeitura tem um problema no sistema e esse sistema parece que desgraçou a vida da cidade, eu entendi que seria nossa obrigação, especialmente a minha, como membro da Comissão de Orçamento e Finanças, requerer essas informações ao secretário Lázaro. E eu solicitei a ele o total da dívida fundada do município em 31 de 12 de 2013 e como que ela se encontra agora em 2015. O valor total das dívidas em atraso com fornecedores, especificando quais seriam esses fornecedores, e o total da receita e despesa efetivamente realizadas no exercício de 2014 e também de 2015. E os restos a pagar nos exercícios de 2014 e 2015. E talvez aqui, Lázaro, essa questão de 2014 foi um requerimento, talvez até pelo equívoco que você já me explicou pessoalmente, de ter sido informado que estavam enviando as contas de 2014 para o tribunal. As contas de 2014 já foram enviadas, né? E estão sendo enviadas as contas de 2015. Então, antes de fazer alguma pergunta, eu gostaria primeiro que o senhor falasse sobre esses dados que nós pedimos, sobre as dívidas, as receitas, enfim. A palavra do senhor e mais uma vez agradeço a presença. Vossa Excelência, presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas, vereador Bartolomeu, companheiro Rotaniano, eu cumprimento toda a mesa diretora, Vossas Excelências, todos os vereadores dessa Câmara Municipal de Patos de Minas, servidores da Câmara de Patos de Minas, pessoal da galeria, imprensa escrita, imprensa web, site, rádio, TV. Na função de secretário municipal de Finanças e Orçamento, neste momento, aqui estou atendendo a uma convocação conforme requerimento 29 de 2016 de autoria do novo vereador Francisco Franchiani. Mais uma vez, eu gostaria de corrigir. A convocação foi da Câmara de Vereadores, a sua unanimidade. Não diria unanimidade porque no dia o vereador João Bosco teve que retirar, então não assinou, mas certamente assinaria o requerimento. Senhor presidente, conforme o tema da convocação, estou à disposição para colaborar, respondendo o que for possível dentro do assunto convocado. É do conhecimento de todos vocês, presidente, vereadores, que nós, no município, estamos passando por uma dificuldade muito difícil, realmente, devido a uma substituição de um sistema que já vai mais de um ano e agora que nós estamos conseguindo chegar nacionalmente, mas eu tenho certeza que assim que a gente terminar esse calvário aí, Patos de Minas será bem servido por um bom sistema onde a gente vai ter todas as informações precisas. Eu gostaria de chamar a atenção da população de Patos de Minas, porque todos os dados que a gente vai falar hoje são dados públicos, dados da nossa cidade. O nosso prefeito Pedro Lucas sempre nos colocou que nós tínhamos total autonomia para averiguar todos os dados necessários dentro da nossa apresentação aqui hoje. Estou aqui na Câmara Municipal, representante de vocês, povo de Patos de Minas. Não é nada mais justo que é aqui que nós devemos prestar nossas contas, porque eu, como cidadão também, hoje estou na condição de servidor como secretário de Finanças. Sei que toda a população, 148 mil habitantes de Patos de Minas, nós estamos aqui na Prefeitura, aqui na Câmara, para atender vocês, toda a população de Patos. Então, o que a gente vai apresentar aqui são dados realmente contábeis, dados que já estão no Tribunal de Contas, alguns,
e até gostaria aqui de passar para cada um dos vereadores uma cópia. Realmente a primeira pergunta, né, que total das dívidas do município em 31/12/2013 e em 31/12/2015. Para se tornar uma coisa mais transparente, e nós buscamos até 2012, onde vocês podem acompanhar e fazer um comparativo de 2012, 2013, 2014 e 2015. O total da dívida fundada em 2012 foi de 30.418.901,34 centavos. Em 2012. Em 2013, o total da dívida fundada no município foi de 31.539.639,82 centavos. Em 2014, já caiu um pouco o total da dívida, que foi 25.413.734,49 centavos. Já em 2015, o total da dívida fundada foi de 21.170.528,55 centavos. Esses são os valores das dívidas fundadas nos 4 anos. A gente colocou aqui, vereador, e até voltando atrás do que o Franquiano falou, nós consideramos que foi muito positivo da Câmara nos dar essa oportunidade de estar aqui para falar para a população de Patos, porque é uma forma que a gente tem, de uma forma democrática, que a gente tem aqui de mostrar como que é que a nossa cidade de Patos de Minas está sendo levada. Então isso aí, vereador, fica tranquilo que eu considero que foi um papel muito positivo da Câmara de Vereador mostrar aqui para a população de Patos de Minas que todos vocês estão aqui antenados do que está o Executivo e que nós, secretários, estamos trabalhando no município. A segunda pergunta aí agora seria o valor total das dívidas em atraso com fornecedores, especificando quais. O valor total aqui, nós não, evidentemente, o valor total da dívida em atraso com fornecedores, observando os dados sujeitos a alterações, foram excluídos restos não processados, folha de pagamento, encargos da folha de pagamento e débitos com vencimento em 2016 e período de 2012 a 2014, dados estão disponíveis. Foi um valor de 18.332.243,80 centavos. São vários fornecedores e eu relacionei aqui alguns assim de mais evidência que a Bíblia tem aí falado, às vezes de uma forma não muito assim correta, como está acontecendo as coisas, que nós, o nosso meio de comunicação que nós temos aqui através da Câmara. E vou citar aqui algumas empresas, por exemplo, a Liberbras, que é de limpeza pública. O município de Patos de Minas devia para essa empresa, eu falo devia porque houve um parcelamento e a gente está pagando e está em dia. Devíamos um valor de R$ 7.332,84. Desse total, nós já pagamos R$ 2.383.202. Então, nos resta hoje com a Liberbras, R$ 4.654.144. E esse valor que nós estamos devendo a essa empresa está rigorosamente em dia. Então, eu considero que aquilo que está a vencer é um compromisso, nós estamos honrando e vamos pagar. Então, nós estamos em dia com a empresa. A empresa Pássaro Branco, que houve também um parcelamento, com um valor de R$ 1.747.079,82.
Desse valor, nós já pagamos 517.084. Hoje nos resta um valor de 1.229.240,72, que realmente está parcelado também, está a vencer, estamos pagando, estamos rigorosamente em dia. Outra empresa que a gente tem visto falar, a empresa até tomou umas atitudes diferentes da nossa forma de negociar aqui na região. Ela tem os critérios dela que eu respeito, que é acostumada a trabalhar em locais, ela tem esses 2 mil funcionários, então é uma forma diferente de trabalhar. Então, nós iniciamos uma negociação e não teve sucesso, porque ela preferiu buscar a sua forma de negociar. Então acabou que causou um transtorno muito grande, que até o vereador Lindomar, que acompanhou algumas vezes, buscando uma solução com o pessoal. Enfim, mas a gente naquele momento não tinha chegado em nenhum acordo. Mas houve intervenção do Ministério Público por parte deles, fizemos algumas negociações, sentadas, rodadas de negociações, mas não tivemos êxito. Mas agora já recebemos que na sexta-feira a empresa estará em paz, a gente acabou de acordar, já ficou acordado, da forma que a gente teria condições, como a forma que nós temos condições de fazer o pagamento. Então a empresa deve estar em paz aqui para a gente terminar esse acordo, José. Que é TBI. Exatamente. E, enfim, valor de 2 milhões. 2.102.57. Outras dívidas que tem com outros fornecedores estão atrasadas algumas, mas está em condições assim, normal, pela época que nós estamos, pelas condições que a gente está trabalhando. Não tem assim dívidas acima de 60 dias, então talvez são questões até de processamentos, de liquidação, para chegar no momento certo para liquidar esse fornecedor. Então são várias empresas pequenas que a gente provavelmente deve priorizar mais elas também, porque a gente sabe da dificuldade que todo empresário está passando. E, enfim, a gente, normalmente a gente esse mês, a gente provavelmente deve colocar a casa mais em ordem. A gente sabe que não é fácil, o país não está passando por uma fase tranquila, mas que a vontade do prefeito, a vontade de toda a equipe de trabalho, a vontade do servidor que nos serve, que nos ajuda. Eu tenho o pessoal da Secretaria de Diretoria de Receita, de Orçamento, de Tesouraria, de Contabilidade, e o pessoal tem trabalhado, enfim, toda a equipe administrativa da Prefeitura, todo o setor tem trabalhado com afinco para tentar resolver a situação. E gostaria também de a parte em relação ao emprego, que é uma dívida também muito pesada. É uma dívida que ela vem se arrastando desde 2001. Com a Lei 5023 de 2001, não, o emprego foi antes. Então, em 2001, a primeira negociação que já teve foi a Lei 5023, então o valor de 4.734.420,55 centavos. Com a Lei 5706 de 2006, o valor de 1.818.589,78. Com a Lei 6.132 de 2009, com o valor de 5.335.588,46. A Lei 6414 de 2011 tem um valor de R$10 mil. Com a Lei 6.415, R$51 mil. Com a Lei 6.415 de 2011, R$14.397. Com a Lei 6.455 de 2011, R$48.627,91.
Com a lei 6471, 6.471, 2011 também, foi 197.808,68. A lei 6.709, 177.368,94. A lei 6.710 foi 134.354,38. E recentemente, nesse ano de 2006, nós temos outro parcelamento de R$ 3.099.172,78. Hoje o município deve para o IPREM o valor de R$ 15.622.235,50. Entrou R$ 15.622.235,50. Trouxe essa informação aqui para vocês, vereadores, que eu acho que alguma coisa tem que ser feita, tanto por parte da Câmara Municipal, do IPREM e do município. Não sei como, mas nós temos que arrumar uma forma de diminuir, porque e até hoje, durante a administração do Pedro Lucas, ele vem cumprindo todos esses parcelamentos e nós estamos em dia com o IPREM. Então são dívidas desde 2001, a gente sabe que é do município, e todos nós sabemos, a população de Patos sabe, que o prefeito entra 4 anos, sai, mais o que entra, outro sai, mas a cidade continua, a cidade é nossa. Enfim, a população deveria participar mais, deveria vir aqui na Câmara mais. E ela vindo aqui, aí vocês nos provocam que a gente vem aqui e fala para vocês, para a população, ficar sabendo o que está acontecendo. Enfim, tem todas essas dias, é uma situação, é um retrato do município de Patos de Minas hoje. Agora vamos passar para a terceira, que seria o total da receita e despesas. Vereador, deixa eu ver, se você me permite, Pois não. eu gostaria de entender. Com a Valicard não tem dívida, tá? Tudo em dia, com o cartão do servidor. A Valicard, o pagamento não está atrasado em situação como dessas outras empresas. Às vezes o atraso que está ocorrendo na Valicard são atrasos de fluxo de documento, fluxo de nota fiscal, até chegar na contabilidade para fazer o empenho da ação e pagar. Tem algumas tendências, 60 mil, janeiro e fevereiro, mas são coisas pequenas. Inclusive hoje deve estar chegando as notas na tesouraria, já está na contabilidade lá, hoje eu estive lá, está processando com privado. Essas informações. Tem uma outra pergunta. Essas empresas que nós estamos tratando, Imperpraça, Segurança, TBI, acho que não, Valicard, o IPREM, todas essas são entidades, o senhor falou o valor da dívida e que elas estão parceladas, nós não sabemos o prazo, mas essas empresas continuam trabalhando para o município. Então, todos os meses ela tem que receber uma parcela referente ao serviço que ela prestou atrás, anteriormente, e a parcela daquele mês. Isso está sendo pago, está sendo equacionado, ou seja, todo mês o senhor está pagando uma parcela para passar o dano e mais do que é devido naquele mês? Sim. Nós estamos pagando o acordo, que é o parcelamento, está tendo atrasos, mas estamos pagando. Então a dívida está... A dívida está sendo reduzida e as novas contas estão sendo pagas. Estão sendo pagas com atrasos, mas estão sendo pagas. Por isso que às vezes as pessoas assim, com sua dificuldade financeira nos cobram, direito de cada um, e nós estamos lá para isso mesmo, para atender todo o fornecedor de Patos de Minas, que tem convênio com o município, o telefone liga sempre. Estamos naquele atraso, mas um atraso aceitado dentro da nossa realidade de hoje. Se nós tivéssemos condições financeiras, se o país tivesse condições boas, eu falaria que talvez não seria o normal o atraso que a gente está atrasando com isso, mas está sendo claro. Mas você vai me perdoar, secretário, eu vou ver aqui. Achei até interessante o senhor colocar 2012, parece que a ideia era mais ou menos pegar o que o último governo deixou e o que o atual governo vem fazendo. Dentro dessa ideia de que nós estamos numa situação financeira muito ruim, porque, na verdade,
pelo tamanho da dívida que se está tendo atraso, quando chegar no fim do ano, certamente essa dívida vai passar. Nós estamos vendo pelos restos aqui. Mas a receita que foi realizada no exercício em 2012 foi de 228 milhões, em 2013 foi de 237 milhões, um crescimento muito pequeno. Mas em 2014 ela cresceu para 280 milhões, de 237 para 280 milhões, ou seja, 43 milhões aproximadamente. E mesmo com toda a dificuldade que o país atravessa, de 2014 para 2015, ela cresceu para 313 milhões. E aí eu quero chamar a atenção que isso não é a receita que está prevista no orçamento, porque o orçamento tem em torno de 420 milhões, né, o do ano passado. Desse ano 460, mas salvo engano, do ano passado 420, né, eu não sei de cabeça, mas é isso. Ou seja, nós realizamos 303 milhões. Então nós vemos que em Patos de Minas, ao contrário do que parece nos outros municípios, a receita vem todo ano crescendo. Eu tive a curiosidade de procurar informações junto ao PVA, nosso PVA cresceu, né, de forma significativa, né, e outras receitas também. Então eu vejo que, ao mesmo tempo em que a receita cresceu, a despesa também, consequentemente, cresceu. No último ano, em 2015, a despesa realizada foi de 323 milhões, enquanto a receita foi de 303. Então, aqui nós já podemos concluir que em 2015 nós passamos uma dívida de 20, né, entre receita e despesa. Se nós considerarmos esses parcelamentos, certamente esses parcelamentos não foram feitos para serem liquidados todo dentro desse exercício financeiro, concorda? Os prazos aqui devem ser mais alongados, né? Não, os parcelamentos são todos dentro do exercício 2016. Então, em 2016, o senhor espera ainda quitar todas essas dívidas? Todas essas dívidas aqui. O senhor ia falar do segundo? Pois não. Termino. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Mas, permito só uma pequena observação, se o senhor quiser comentar a respeito, o senhor comenta, sobre essa questão de negociar uma dívida. No caso, estou falando agora mais recente da TV, algo em torno de 2 milhões, que nós participamos com algumas interlocuções, e que no fritar dos ovos, pelo que eu tenho de informações, não houve um acordo, cerca de 30 ou a metade dos vigilantes serão dispensados, serão chamados voluntantes. Até o senhor pode confirmar isso na sequência, se o senhor tiver essa informação. E que o acordo não aconteceu porque, além de parcelar 2 milhões, a Prefeitura propôs, salvo engano, em 10 vezes, a empresa gostaria que o pagamento mensal também fosse mantido em dia e a Prefeitura não deu essas garantias. É verdade isso? Olha, em relação à empresa, eu não posso falar porque são decisões dela, a gente não sabe quais são os critérios de trabalho dela. Porque nós temos um contrato com ela e nós não podemos fazer nenhum comentário em relação às suas decisões. Em relação ao valor de 2 milhões, porque na época, Vossa Excelência acompanhou, estava em torno de 1 milhão e 900, e como não houve um acordo, nós opinamos por pagar algumas contas mais antigas. Então, pagamos em torno de 294 milhões, quase mais de 300 milhões, e buscou o valor de março. Esse valor está incluído de março, e naquela época não estava o valor de março. A nossa proposta é de janeiro e fevereiro, e mais 2015, eles não aceitaram, mas nós mesmo assim, a gente continuou pagando e vamos continuar pagando, mesmo que não haja um acordo. Então, o acordo já houve, é só chegar na sexta-feira e acabar de adequar questões mais burocráticas. O contrato ele vai ser interrompido ou vai permanecer o município com alguns vigilantes? Olha, não é da minha pasta, mas eu entendo que sim, o contrato provavelmente deve continuar, a não ser que a empresa, se eu que tenha, que não continue o contrato. Apesar de não ser da sua pasta, o município chamou rondantes que passaram no concurso público, o senhor tem essa informação? Eu não tenho essa informação porque eu trabalho na Secretaria de Finanças, do Orçamento, e se pertence à pasta de administração, às vezes a gente está próximo, mas a gente acaba assim, não vendo o que o outro está fazendo. Eu não tenho esse conhecimento. Bom, a informação realmente é que foram chamados, não sei a total até o momento, mas que a metade dos vigilantes seriam dispensados, depois, apesar de não é da pasta, a gente comenta em outra oportunidade. E um detalhe que eu quero acrescer é que eu vejo a preocupação com as dívidas maiores. E que dívidas menores ou compromissos menores não estão sendo cumpridos. Eu digo isso porque nós
pegamos no seu pé todos os dias e amolamos às vezes dentro das suas atividades. Por exemplo, a dívida com os motoristas do transporte universitário. Há pouco o senhor já respondeu ao meu gabinete uma informação a respeito disso, porque são 50 mil para o ano inteiro. Estou falando do Conselho de Manjocoto, mas nós temos o do Café Patense, que acompanhamos, e também de Santana de Pato, Santana também, salvo engano, 50 mil reais. Sabemos que alguns deles, especialmente o de Santana, chegou recente para assinatura do convênio. Não foi logo no início do ano, até porque não tem como ser início de ano, porque janeiro não tem transporte, né? Não tem como fazer essa adequação. Mas, por exemplo, um valor muito pequeno que é mensal, dividido em 50 mil ao longo de um ano, acaba ficando um motorista certificado com os alunos. Fevereiro, março, nós estamos em abril, o motorista não dá conta de bancar o transporte, o ônibus, tenta com os alunos, são carentes, passam dificuldades. É uma situação que o senhor consegue adequar para nos próximos dias, por gentileza? Faça essa pergunta. O senhor falou de grandes dívidas. O Passo Branco, com a Limperbras, nós estamos falando de milhões. Aqui eu estou falando de 5 mil por mês. A situação do ano 2015 foi uma situação atípica. Com o meu conhecimento de vocês, devido à dificuldade que a gente teve do sistema, e houve-se realmente um atraso. O atraso de 2016 está ocorrendo mais devido talvez à falta de documentação deles, porque todo o convênio que é feito com os conselhos, que foi Santana, Café Patense, Manjocoto. E até que eles chegassem, fizessem o requerimento, porque a iniciativa tem que partir deles, tem que arrumar toda a documentação, que assinou os convênios, a prefeita, tem todo toda a secretaria que tem que passar os documentos, tem um fluxo de documentos, tem que fazer uma conferência, que todas as entidades são tratadas como qualquer outro fornecedor, tem todas as negativas, e às vezes falta uma negativa, falta um de outro, então cada secretaria tem os seus pareceres, mas eu já posso te informar que todos esses três já se encontram, já passou por 2 vezes na minha sala, já se encontra na contabilidade. Assim, é lógico, guardar o fluxo de empenho até chegar. Pode às vezes atrasar um pouco, mas já está dentro do previsto. Terminando todos os trabalhos da contabilidade, passa para a tesouraria, aí a gente vê aquela questão do fluxo de caixa. Por que é parcelado? Porque como eles vão gastar mês a mês, então o município pode repassar um valor, sempre que eles vão gastar mensal com os seus motoristas contratados. Senhor presidente. Sim, senhor presidente, vereador Bartolomeu, professor Ednei, obrigado pela referência do nome, eu mereço. Demais vereadores, secretário Lázaro, pessoa que eu tenho o maior apreço, inclusive zero da amizade pessoal. Eu até tempos atrás, não sei se era como amigo ou como observador do cenário atual, até orientei que você, Vossa Senhoria, jogasse a toalha, que não trabalhasse nessa administração em função do caos futuro. Não só futuro, presente, mas futuro e com previsibilidade de ser um tempo sombrio. E pelo retrato que Vossa Senhoria traçou aí, eu, com toda sinceridade, considero que eu estava certo, não sei se é como amigo, pedindo que Vossa Senhoria não participasse desse desgoverno, dessa administração fadada sempre ao fracasso, porque ela no seu conjunto, ela não tem a capacidade de fazer gestão, porque o condutor maior dessa administração sobre o prefeito Pedro Lucas, ele, com toda sinceridade, e isso não é eu que já estou fazendo essa leitura, na verdade é uma constatação, é um fato real, que ele é realmente uma pessoa totalmente despreparada para administrar a nossa cidade. Mas, secretário Lázaro, eu queria fazer 3 perguntas, vou ser até objetivo e tentar resumir os meus questionamentos. O primeiro é que eu queria saber quando
se o sistema já está em funcionamento de forma desejada. Essa é a primeira pergunta. Porque eu sempre escuto que o sistema é o principal problema da administração e ele sempre é usado como instrumento de defesa de tudo, de defesa da incompetência, de defesa da ingerência, de exemplo das coisas não seguir, sempre é um sistema que é a válvula de escape na sua desculpa real. Então eu queria saber de fato se o sistema já foi realmente já está em uso, se pode realmente não colocar mais a culpa no sistema. Essa é a primeira pergunta. A segunda é quando que virão os relatórios quadrimestrais financeiros, das metas financeiras. Até porque, nesse pequeno relato que você nos passou aqui, essa cópia, como é questão pontual, não tem, aí fica difícil de fazer uma análise mais global da situação orçamentária do município, porque aí fala quais são as dívidas, aí cita 3, 4 empresas maiores e as dívidas maiores. Depois um vereador cita uma pequena dívida e tenta, de forma resumida, tentar minimizar o pagamento de uma empresa pequena. Ou seja, nós não temos a leitura do conjunto. Enquanto não tiver o relatório financeiro quadrimestral, nós não temos condições nenhuma técnica e nem política de analisar a situação financeira do nosso município. E não adianta trazer o secretário aqui, porque ele vai ficar de forma pontual tentando explicar o inexplicável. É explicar o inexplicável, porque se você analisar as receitas, aí o Chico iniciou tocando num ponto interessante, da evolução das receitas desde 2012, e olha que analisa a evolução das despesas de 2012 até 2015, vê que há um disparate super interessante, porque de 389 milhões em 2014, na verdade é 228 milhões em 2012, 2013, 227 milhões, em 2014 a despesa evolui para 289 milhões, em 2015 uma despesa evolui para 323 milhões de reais. Ou seja, de um ano para outro há uma evolução de quase 89 para 311 mais 23, de 34 milhões de reais. E você não consegue identificar se você não tiver a peça orçamentária. Por isso que esse é um erro, quando traz o secretário, para falar de forma pontual. Nós temos que ter, e exigir do secretário, exigir do prefeito, a entrega imediata, e esse é o meu questionamento, quando, secretário, que vocês vão enviar os relatórios de metas financeiras, os relatórios quadrimestrais, para que nós possamos fazer um verdadeiro diagnóstico da situação do município. Se Vossa Senhoria, com essa pequena leitura que Vossa Senhoria fez, já consegue visualizar e identificar quase, entre aspas, o caos, e o nosso município, diante desse cenário, diante desse quadro que Vossa Senhoria colocou, nós estamos a Deus dará. Nós estamos passando uma fase dificílima. Eu nunca vi parcelar, as empresas parcelam e na hora de negociar, a próxima que vai vencer, ela não vai ser paga não. Ela vai entrar no parcelamento ou depois nós vamos atrasar. Esse foi o retrato que o secretário disse aqui. Ou seja, eu parcelo a dívida e as que vão vencer, eu não posso garantir que nós vamos pagar não. Aí você está pagando a dívida de uma empresa com recurso futuro, ou com recurso que deveria ser pago no futuro. É o disparate do civismo, é o disparate do... Eu tenho hora que eu falo para o senhor prefeito, ele deveria ir em algum mercado. Tem lojinha aí, tem lojinha que vende barato, tem comércio pequeno que vende barato, chama óleo de peroba. Óleo de peroba. O prefeito tem que comprar óleo de peroba. Para passar em quê? Não, aí eu tenho que desenhar. Eu tenho que desenhar. Para passar onde? Óleo de peroba? Não, eu não posso contar onde. Não, senhor prefeito. E tem um secretário aqui
pessoa que eu tenho maior zelo, carinho e respeito, mas que tecnicamente frágil no seu raciocínio, nos seus argumentos, tenta explicar o inexplicável. Tenta explicar o inexplicável. Eu faço essa pergunta: que dia que vocês vão mandar o relatório das metas financeiras para nós? Essa é a primeira. A segunda: qual que foi a evolução dessa dívida? A receita cresce e a dívida aumenta de forma desproporcional, nesse quadro que Vossa Senhoria colocou. E por último, e aí eu faço questão de perguntar, eu quero saber, até porque o Ministério Público e o blog, o site de notícias Fatos Hoje, publicou uma decisão do Ministério Público Estadual, aonde que vai solicitar, através de uma ação, a devolução do dinheiro da predileta. Eu quero saber de Vossa Senhoria, o senhor prefeito, dele, depois desse cenário tão difícil que Vossa Senhoria coloca, ele teve a ousadia de pagar essa predileta? Houve algum pagamento por parte do município a essa empresa privada, tirando os recursos da iluminação pública e pagando essa empresa? Dando de graça um dinheiro público dessa empresa? E se tiver, qual o valor desse dinheiro foi repassado para essa predileta? São essas três perguntas e encerro minha fala aqui. Nobre vereador, Cosquinho, os prédios amigos. Em relação à primeira pergunta, o sistema, esse mês de abril está faltando pouquíssimas coisas. Eu sei que vocês têm toda a razão, nós também estamos muito indignados com essa situação, mas eu acredito que esse mês de abril encerra já a parte do fechamento de todo o exercício, onde temos condições de, assim, respondendo já a sua segunda pergunta, que nós estamos programando para esse mês de abril a gente prestar conta. Agora, o sistema, como vocês conhecem, às vezes o servidor começa a fazer um procedimento, por ele ser um sistema todo integrado, que o anterior não era, ele depende de todas as secretarias. Se uma secretaria de infraestrutura está fazendo um procedimento, a saúde está fazendo outro, a educação outro, e lá na contabilidade, se um der interferência, ele para o outro. Agora, por que ele para? Porque ele não está dando margem de erro. E os nossos servidores ainda não estão totalmente treinados ainda, porque a empresa vem dando esse treinamento aos poucos. Então, não é por falta de boa vontade do servidor nem da administração. A questão do sistema é normal, essa questão de implantação do sistema. Em relação à terceira pergunta, em relação à predileta, eu ter o direito de não te responder nesse momento, vereador, porque eu vim aqui para responder outras situações, outras perguntas aqui. Então, a gente sabe que está na mídia, está esse questionamento aí, mas eu não vou me aprofundar em relação a isso, porque pago foda, isso eu posso te afirmar. Mas eu quero saber apenas, como secretário de Finanças, você é uma pessoa competente, tem conhecimento, e aliás é obrigação sua legal ter conhecimento, se foi repassado para a predileta algum recurso. Isso é uma informação que ela não pode ser deixada de repassar para os vereadores. Isso aí Vossa Senhoria está cometendo. Se Vossa Senhoria tem ciência que for, se não tem, fala, eu desconheço, não passou por mim. Pode até ter sido passado, mas se não... Vocês pagaram. Eu vou responder para você, na condição de secretário, foi eu que efetuei o pagamento. E qual o valor? 1.700.000, aquilo que estava previsto lá. Então, Vossa Senhoria confirma... Vou me tecer em relação a esse comentário da predileta, não ia trocar, mas como você já disse, todo mundo sabe que foi uma intenção do governo passado, do governo Béia. Eu estive, o empresário esteve, eu conversei com ele, isso começou desde o governo anterior, que eu acho que é muito justo para Patos de Minas. Secretário, mas eu vou te cortar, Vossa Excelência, com todo respeito. Uma coisa, intenção é uma coisa, legalidade da ação é outra. Uma coisa, você pode ter intenção de ajudar aquele coitadinho ali que está na rua, inclusive a ganhar um lote, a dar uma área para ele construir um barraco, construir sua casinha para morar, e você legalmente não tem a condição de repassar aquela área. São vários exemplos de intenções que não reportam a legalidade. Agora, intenção de governo passado é um, governo atual é outro. Inclusive foi eleito com uma proposta totalmente diferente do
até ganhou a eleição. Agora, não pode, Vossa Senhoria, dizer que, nesse momento, essa parte da repasse de 1.748.000 foi apenas em função de uma intenção de governo anterior. Porque senão a senhora tenta transferir uma responsabilidade que é do governo atual. Aliás, quem fez, e se pegar todo o relatório de intenções, de cartas de intenções, a própria predileta pedia apenas, se não me engano, 700.000. Na grande benevolência desse governo que reclama tanto que está sem dinheiro, que não consegue pagar o servidor, que não consegue pagar nada, nem tampar os buracos da cidade, coisa mínima de fazer o governo dar conta de fazer, e agora repassa para espanto meu, e essa é uma ação que o Ministério Público, não sei se já tem ciência disso, que foi de fato repassado 1.748.000. É uma das maiores aberrações diante do cenário econômico que nós estamos vivendo, principalmente da realidade que Vossa Senhoria traçou aí do nosso município em nível econômico. Só terminar em relação a esse assunto, vereador. Como havia falado antes, um prefeito entra na cidade para trabalhar, para administrar há 4 anos. A prefeita na época teve a sua intenção com a empresa. Eu acho que qualquer prefeito pode ter a sua intenção com qualquer empresa. Então foi feito estudo, sabe que a viabilidade, sabe que a empresa é boa para a cidade, sabe que tudo só tem coisa positiva. Agora, a questão da legalidade foi aprovada nessa casa aqui, uma lei autorizativa. O prefeito, lógico que ele atendeu essa lei, ela foi autorizada pela Câmara em fazer esse pagamento. Agora, a questão de legalidade ou não me compete a mim, a questão mais a questão técnica, e no meu entendimento foi justo. Questão legal, não vou falar em relação a isso, que a população de Patos tem que ficar de olho nisso aí, a população de Patos tem que acompanha os trabalhos que essa empresa vem fazendo em Patos. O tanto de funcionários que ela tem aqui, me parece que é mais de 500 a 600 funcionários. O VAP do município cresceu significativamente com essa empresa. Eu acho que nós vamos torcer que isso se dê todo no final tudo certo. Eu não sei se a penalidade vai ser o prefeito ou não, essa questão jurídica eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu entendo que é uma empresa sólida em Patos, uma empresa que está somando em Patos. A população de Patos tem que agradecer todas as suas intenções, de todos os prefeitos que têm a intenção de fazer com que essa empresa continue em Patos de Minas. Com a palavra, vereador Blas Paulo. Senhor presidente, colegas na Câmara, colegas vereadores, servidores, aqueles que nos acompanham aqui na plenária, senhor Lázaro André Ribeiro, então agradeço a presença do senhor aqui. Na verdade, o vereador Bosquinho, ele acho que copiou minhas perguntas, então vou fazer outras. Mas uma que eu gostaria de saber é se o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais ele tem recebido algum tipo de posicionamento do município acerca do que acontece e se de fato ele já emitiu alguma punição ou algo efetivo que pode inclusive travar as contas do município. É a primeira pergunta. O senhor poderia responder, por favor? Todas as obrigações acessórias que o município tem que fazer com o Tribunal de Contas, houve sim alguns atrasos, mas estamos sempre mantendo em contato. Já foi feito comunicado para o tribunal as nossas dificuldades. Servidores do município já se teve presente no tribunal, justificando a não transmissão de um arquivo, inclusive junto com a empresa Consiste, que elas também estão envolvidas no sistema. Houve algum tipo de auditoria por parte do tribunal em loco na Prefeitura de Patos de Minas? Já? Em relação a esse caso, não. É lógico que todos os tribunais eles fazem a auditoria determinada de cada convênio, mas especificamente em relação a isso aí, não. Com relação ao fundo de participação do município, ele está sendo depositado a contento, está sendo honrado pelo governo federal. Como é que anda esse processo, por gentileza? Olha, o atraso que houve, que a gente começou a preocupar, foi questões de horas. Antes, no dia certo. Já foi uns 2 dias que o dia não caiu de manhã, se caiu à tarde, mas até hoje não houve nenhum atraso. Em termos de porcentagem, por exemplo, observando que era 2014, depois 2015 e finalmente 2016, houve quebra desse valor repassado pelo governo federal?
Não houve porque, assim, houve sim um pequeno acréscimo, pouquíssima coisa, que não é muito mensurável na administração, sim. Insignificante. Insignificante. E finalmente, eu fiz uma conta breve aqui. O senhor prefeito ele tinha acordado verbalmente em torno de 150 mil de subvenção a essa casa em termos de auxílio a entidades, associações, etc., que daria alguma coisa de 2,5 milhões, né? Para aquelas entidades e associações que tenham documentos, que estejam regularizados, que tenham prestado contas. Qual tem sido a prioridade da Prefeitura Municipal? Se tem alguma associação ou entidade que tem sido olhada com mais carinho nessa direção? E se o senhor acredita que esse valor até o final de 2016 ele será cumprido ou se ele vai ser contingenciado? Olha, nós ainda estamos pagando alguns restos a pagar, convênio feito em 2015, para algumas entidades. Praticamente, eu estou quase de afirmar que 90% das entidades, vocês provavelmente devem receber essa subvenção. Aquelas que não receberam em 2015, 2016 a gente ainda está pagando ainda. De 2016, nós nos priorizamos. São as Casa das Meninas, Casa da Acolhida, enfim, dessas entidades que a gente sabe que tem um trabalho social muito grande, que a maior parte das pessoas são pessoas voluntárias que trabalham e prestam um grande serviço à sociedade. Assim, essas entidades deram uma prioridade. A segunda prioridade são as caixas escolares, que a gente também sabe que tem as suas necessidades no dia a dia. E, então, dessa forma, a gente está fazendo um critério de priorização em relação à liberação dessas entidades. Gostaria também de deixar bem claro aqui, nesse momento, a gente não tem nenhum critério de liberação desse dinheiro. Tanto eu da Secretaria como nós não sabemos nenhum vereador, quem é vereador, que faz criticação, não. Às vezes, quando a gente sabe que às vezes o próprio vereador, e vocês todos têm liberdade de ligar, pode falar comigo. Eu tenho trabalhado de uma forma que eu não marco data, eu trabalho com fluxo de caixa. Se tem, a gente vai liberando na medida do possível. Se não tem, eu não posso falar uma data. Porque a partir do momento que eu falo uma data, eu tenho que cumprir. Então eu não tenho condições de firmar, mas pode nos ligar que a gente está lá para atender todos. Eu aproveito para deixar para o senhor um abraço da irmã Valdete, da Casa das Meninas, que a situação estava estarrecedora, e aí quando ela foi consultar o sistema, que aquele valor tinha caído, ela fez uma prece para o senhor agradecendo, viu? Encerrar minha participação por enquanto. Obrigado. A palavra Chico, a palavra está com o Chico. A irmã Valdete está muito grata realmente ao secretário, ao prefeito, ao promotor e ao juiz que deu a liminar, obrigando a depositar o dinheiro do dia, né? Se não depositar o dinheiro, vai ter que fazer oração para outro santo. Eu tenho uma preocupação, Lário. No final do ano passado, o município, o executivo tomou emprestado na taxa de iluminação pública um valor para pagar o 13º dos servidores. Aqueles valores foram 100% quitados já? Dos valores aprovados quando pegamos dinheiro, nós fizemos um compromisso de até 6 meses, que está vencendo agora em julho. E o nosso IPTU, provavelmente, no início do mês agora, já está na casa do nosso contribuinte. E se a gente não conseguir devolver o resto desse dinheiro, a nossa programação é que até maio ele será devolvido. Nós já devolvemos no valor de que falta é 1.800.000, eu te falo agora. Falta exatamente R$1.895.250,02. São mais 2 milhões dessas dívidas aí, né? Com isso aí a gente conta eu acho que o dinheiro na época foi muito bem vindo para os nossos servidores. Pois é. Naquela ocasião eu me lembro que o prefeito justificou como o objetivo de se tomar aquele dia da taxa de iluminação pública para pagamento do 13º dos servidores. E aí eu acho que o senhor e todos os demais secretários, especialmente o senhor prefeito, puderam perceber que dezembro é um mês triste para a administração. Porque no início de dezembro você paga a folha de novembro, dia 20 de dezembro você paga uma folha de 13º, e no início de janeiro você paga a folha de dezembro. Então eu sei que é apertado, vocês talvez não tenham sido previdentes no ano passado e por isso
tiveram que lançar mão da taxa de iluminação pública e aí está com dificuldade de devolver. E eu pergunto ao senhor, até para tranquilizar os servidores que nos ouvem, o município está guardando 12 atos por valor referente ao 13º de 2016, ou seja, os servidores têm a garantia de que em dezembro irão receber o 13º salário que está sendo provisionado? Olha, vereador, com 12 atos eu diria que não, mas um pouquinho, à medida do possível, a gente está fazendo essa reserva. A nossa esperança é que, com o pagamento do IPTU, a gente possa acrescentar um valor maior, para assim que chegar na situação, para ver se não fica gritante como ficou no passado. Eu queria só responder meu amigo. Ele falou do tribunal, das consequências disso. As consequências da não prestação de contas no prazo, segundo o artigo 317 e 318 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, diz que o tribunal poderá aplicar multa de até R$35 mil, acredito que isso já tenha sido corrigido, porque é a resolução de 2008, aos responsáveis pelas contas e pelos atos indicados a seguir, observados os seguintes percentuais. No caso dos relatórios, até 40% pelo não encaminhamento de relatórios, documentos e informações a que estão obrigados por força de lei ou de ato normativo do tribunal, no prazo e na forma estabelecida. Se nós considerarmos que o secretário está enviando os relatórios de janeiro de 2015, quer dizer, todos eles estão atrasados, os 12 do ano passado. Não sei se o relatório de janeiro, fevereiro e março, janeiro e fevereiro desse ano já foram enviados. E, caso não tenham sido, e essa multa é pessoal para o prefeito, eu não sei como ele vai resolver esse problema, mas é certeza que ele vai ter um seríssimo problema no futuro. Uma coisa que me assustou sobremaneira aqui, secretário, é que nós já vimos que a receita evoluiu. Então, falar aqui em Patos de Minas em queda de arrecadação, em queda de receita, nós já vimos que é conversa. Isso pode ter acontecido em outros locais, outras regiões. Nós podemos ter sofrido até a perda de repasse de recursos voluntários da União. Ou seja, aqueles recursos que a União manda para fazer um convênio, a estrada da Rocinha, eu sei que tem problema, porque até hoje não chegou parte da Rocinha, não, desculpa, da Sumaré, da Serrinha também, enfim, que o município sei também que o município honrou com a sua parte a contrapartida, e que a empresa passa até por uma dificuldade, porque o governo federal não mandou, e isso eu até acredito que diminui. Mas mesmo diminuindo isso, a receita só evoluiu. E ela evoluiu, como eu disse, 2013 para 2014, 62 milhões. E ainda assim, subiu mais 24 milhões de 2014 para 2015. Então, se nós considerarmos esse período que nós pedimos, 2013 2015, nós tivemos uma evolução de quase 80 milhões na receita. E, sinceramente, concordo com o Bosquim quando ele diz, olha, essas dívidas que são parceladas, ou dívidas, senhores vereadores, que passam de um ano para o outro, são as dívidas que nós chamamos de dívida consolidada, de dívida fundada, dívidas que serão pagas com um prazo maior. Né? O que nós temos, pelo menos agora, quando as pessoas me procurarem e dizem, olha, fui na prefeitura receber, se não tem dinheiro. Eu falei, mentira, mentira, lá tem dinheiro. Pode ter um atrasozinho de um dia, de 2 dias, do processamento de um papel, mas voltar de lá sem receber dinheiro, eu não acredito nas pessoas que estão me procurando. Né? E aí, uma coisa que me preocupou, de 2012 para 2013, em 2012 ficavam 50 milhões de restos a pagar. Em 2013 ele cresceu para 53, mesmo a dívida fundada tendo diminuído de 30 para 21. O que significa que nesse período de 2013 a 2015, a atual administração pagou 9 milhões da dívida fundada. O que é uma coisa, né? Mesmo com a receita de 80, 9 milhões foram pagos. Mas o resto a pagar em 2013 passou 53 milhões, em 2014 64 milhões e em 2015 102 milhões de reais. Restos a pagar, e aí nós temos 2 quadros de restos a pagar. Nós temos aqueles restos a pagar que foram processados, que no ano de 2015 somam 47 milhões, 2014 menos, mas 2015 47 milhões. E o estoque de restos a pagar, e quando falo em estoque é porque eles somam vários anos. Então no resto a pagar não processado,
Começou em 2011, 55 mil, depois 2 milhões, 300 mil, 2014, 15 milhões, 2015, 33 milhões. E da mesma maneira, quando nós pegamos o estoque de restos a pagar, que foram efetivamente processados, que somaram 50 milhões de reais, dos quais 47 milhões 911 mil e 90 reais e 99 centavos são relativos ao exercício 2015, que ficaram, evidentemente, para serem pagos em 2016. Então, como disse o João Bosco, realmente nós precisamos de ter os relatórios de gestão fiscal, né, os relatórios da execução financeira orçamentária, para nós sabermos o valor desse resto a pagar, o que vai ser cancelado, porque quando eu fiz a convocação, eu já fiz ela porque eu tive notícia que 2015 fechou, que os senhores estariam no dia 4 de janeiro na contabilidade. Não sei se já avançaram ainda ou se estão ainda no mês de janeiro. Porque eu sinceramente não imagino como o setor financeiro da prefeitura está trabalhando com a contabilidade com 2, 3 meses de atraso. Você mesmo que você queira e fale que você quer fazer um fluxo de caixa, nós sabemos que você é profissional dessa área, você entende disso, como você faz um fluxo de caixa desse? Eu tenho certeza que todo dia na sua mesa chega uma surpresa diferente. E nunca uma surpresa de receita, é sempre uma surpresa de uma despesa nova. Ou alguém foi buscar um dinheiro que não estava, você nem estava sabendo que estava vencendo naquele dia, e você não tinha programação, e aí você fala, olha, eu te devo 300, eu vou te pagar 50, a folha era dia 1º, eu vou levar para o dia 13, o emprêmio eu vou parcelar. Eu acredito que o senhor deve estar passando uma dificuldade muito grande de administrar tudo isso sem informação. E se o senhor, que é o secretário de Finanças do município, não tem essa informação, o senhor imagina a nossa preocupação como fiscal e, sobretudo, a preocupação da população. E quando nós falamos de dados contábeis, muitas coisas eu falo, tem 102 milhões de restos a pagar. Mas nós temos que considerar o que tem disponibilidade financeira, o que está guardado de dinheiro. Porque às vezes passou 102 milhões para pagar, mas passou 100 milhões na conta. Então, na verdade, eu vou trair só 2 milhões. 100 eu estou garantido para pagar. Então, diante desses restos a pagar, que o senhor informa aqui de 102 milhões, eu queria, caso o senhor saiba, que nos informe qual foi a disponibilidade financeira que passou de recursos ordinários ou vinculados de 2015 para 2016. Porque aqui ainda, desses 102 milhões, eu acredito que esteja tanto recursos ordinários como restos a pagar vinculados, né? Vinculados seriam convênios, obras que estão em andamento, não sei quais as obras estão em andamento no município, mas às vezes passou alguma obra em andamento e o dinheiro passou em caixa. Então eu gostaria que se o senhor tivesse informação aí, não sei se o senhor trouxe, até porque eu não solicitei, a disponibilidade financeira que passou para fazer face a esses 102 milhões de restos a pagar. Essa disponibilidade eu não trouxe ela aqui, vereador, mas eu gostaria de voltar também nessas despesas aí, que é a última pergunta, né? Até a Vossa Excelência comentou em relação à última, mas esse total de receita e total de despesa, né? Total da despesa realizada no exercício. A despesa de 2012 foi 228.874.153,58 centavos. A de 2013 já foi 227.547,70 centavos. A de 2014 já foi 289.591.842,16. Já a despesa de 2015 já foi 323.708.533,88. É evidente que o crescimento dessa despesa aí, por vários fatores. Uma que grande parte das coisas evoluíram seus preços. O município de Patos gastou mais de 12 milhões com aquela UFA 3. Vem gastando com restaurante popular mais de 53 mil por mês. A saúde, ela tem, a nossa obrigação com a saúde seria em torno de 15%. Nós estamos gastando em torno de 28%. A educação seria 25%, está gastando em torno de 30% também. Então, enfim, os gastos de verbas ordinárias estão muito grandes. E o que nós temos que diminuir é a questão de saúde, há uma dificuldade enorme de diminuir seus gastos. A educação, há uma dificuldade enorme de diminuir. Então, por isso, elevou bastante esses gastos aí. É evidente que houve sim, um valor do gasto acima das receitas realizadas, isso no período de 2015.
É evidente que esse ano 2016, nós temos a obrigação de tentar aproximar esses números aí, para chegar em 2016 pelo menos 0 a 0. Eu tenho aqui nesse informe de 2014, 2015, né, nós não recebemos ainda, mas que todas as terceirizações que seriam serviços próprios do município, que teriam que ser prestados pelos municípios, eles são, na realidade, aquela despesa com o pessoal, a gente chama de outras, né, despesas com o pessoal, que são as terceirizações. Em 2014, a Liberbras significou 63,99% dessa despesa, a Concerbras 28,78%, porque já tinha contratos de manutenção de escola, de saúde, e o que me chamou a atenção, a clínica Dr. Rio e Barreiros Médicos chegou a 7,2% dessas despesas com o pessoal terceirizado. Isso aqui seria a manutenção daquela terceirização de pessoal da UPA 3? Os médicos? Os médicos, sim, da UPA 3. Pois é, e aí, falando para nós, falando para a população, o município dá conta de bancar aquela UPA na condição que ela se encontra hoje? Olha, é bom que todos saibam que toda a região, como a UPA Poste 3, ela atende toda a região. Então todo o pessoal de Lagoa Formosa, Presidente, Vazante, todos vêm para a UPA 3. E Patos de Minas arca com essa despesa. No entanto, foi implantado em Patos, que eu acho que já está aí, tem que trabalhar, tem que funcionar. Agora, não foi bom para Patos. O ideal seria uma UPA de poste 2 que atenderia o pessoal da cidade, e cada cidade deveria ter o seu investimento para cada um se cuidar dos moradores da sua cidade. Aí eu vou contrapor com a senhoria, porque, como eu disse, a UPA consumiu mais de 12 milhões. E ela ficou, salvo engano, uns 2 anos ou 3, sem receber repasse nem da União nem do Estado. Repasse que significa em torno de R$1 milhão, 250 de um, 750 de outro, salvo engano. E aí, quando você deixa de receber R$1 milhão para custear uma despesa e tira R$1 milhão do seu bolso e coloca para custear aquela despesa, na verdade você gastou 2. Porque você tirou um seu, que você poderia aplicar em outras coisas, e tirou mais um que poderia estar vindo de fora. E tudo isso por conta de um projeto de combate a incêndio, um projeto de segurança. E aí ficou aquela politicagem, porque não tem grama, não tem alambrado, não tem isso, não tem aquilo, e isso quase leva o município à bancarrota. O que nós estamos vendo, e até ouvindo dizer, e até eu teria uma curiosidade se o senhor já ouviu dizer isso, que alguns municípios, e que essa seria uma pretensão de Patos, e eu pergunto ao senhor se realmente é uma pretensão, de decretar situação de emergência financeira. Esse é um instituto que não existe no mundo jurídico para administração pública. O que seria a situação de emergência financeira? Está quebrado? A administração pública não quebra. Pessoa jurídica de direito público não pede recuperação judicial, que seria a antiga concordata. Quando você declara a situação de emergência e de calamidade pública, é em relação às pessoas e à condição de vida das pessoas, o que te favorece a você comprar sem licitação. E isso foi feito lá em Governador Valadares e roubaram R$1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, um punhado de gente na cadeia, inclusive de Câmara de Vereadores, salvou, porque o resto está tudo em cana. Então, eu fico preocupado quando eu ouço isso, as pessoas inventam uma coisa e falam, nós vamos decretar emergência financeira. Apesar de que Valadares decretou emergência, não foi financeira, foi calamidade pública mesmo. Patos tem realmente essa intenção de decretar isso? O senhor ouviu dizer alguma coisa? Ou isso é boato de rua? Bom, eu acho que isso é boato de rua, eu acho que o prefeito não tem essa intenção, é lógico que a gente pode saber que o município está na situação como vocês estão vendo, mas não é interesse nenhum do prefeito fazer isso. Agora, que a administração ter passado uma dificuldade muito grande, devido que Patos de Minas não tem um deputado federal, tem simplesmente um deputado estadual. E nós não temos verba, assim, as verbas que têm vindo do governo federal, ainda são verbas de emenda parlamentar do deputado José Humberto e do deputado Antônio Andrade. Então, toda a administração do Pedro não teve nenhuma ajuda do governo federal. E todos vocês sabem que foi um ano de muito dinheiro, agora acabou, mudou o quadro. Mas em época passada, se tivesse um deputado federal, quase ele estaria na frente. Que dói. Olha, até porque deputado ele não aumenta a arrecadação, traz dinheiro para a obra.
Mas quando você faz uma creche, quando você faz um posto de saúde, como tem alguns aí, passando da hora de entregar, a obra está prontíssima, o prefeito não quer receber porque precisa inaugurar. E às vezes você recebe isso e coloca, né? E nós temos deputados estaduais, por exemplo, outro dia foi anunciado aqui, ó, trazendo ambulância, trazendo, como é que chama aquela coisa, academia. E ontem eu vi um decreto que talvez seja até um problema para nós tratarmos, não só com o nosso deputado estadual, mas com o nosso vice-governador e sobretudo com o nosso governador, que me chamou a atenção. É o decreto número 173, de 8 de abril de 2016, em que o governo do Estado de Minas, por força, né, de decreto, abre um crédito suplementar no valor de R$39.698.000. E nós todos sabemos, e o senhor muito mais que nós, que quando se abre um crédito suplementar, você precisa tirar dinheiro de algum lugar para fazer face àquela nova despesa que nós estamos criando. Então o Estado está criando um crédito de 39 milhões. E diz no artigo 2º, para atender o disposto no artigo 1º, serão utilizados recursos provenientes de, inciso 1, da anulação das dotações orçamentárias indicadas no anexo, tem um anexo ao decreto. 2, e é o que me chamou a atenção e preocupou, do saldo financeiro do convênio 012-038-85, firmado em 18 de julho de 2012, pela então prefeita Maria Beatriz, entre a FEMIG e a Prefeitura de Patos de Minas, no valor de R$5.995.000. E o outro convênio financeiro também, o saldo financeiro do convênio, também assinado pela ex-prefeita Béia em março de 2012, entre a FEMIG e o município, no valor de R$1.620.000. A minha leitura é que esses saldos de convênio estão sendo cancelados para fazer face à nova suplementação. Eu acho que, de toda sorte, eu pedi ao nosso colega e assessor do vereador Duda, o Pedro Cunha, que é presidente do Fundo Municipal de Saúde, para buscar essa informação. Ele nos trouxe a informação, que até ele mesmo não concorda muito, né, e nem eu, que na verdade esse dinheiro chegou em Patos. Mas se chegou, a turma que faz decreto no Estado está igual da Prefeitura. Está trocando áreas por lugares. Porque aqui está dizendo que anulou e que não depositou. Até porque quando se deposita convênio, eles não mandam decreto de suplementação, se eu concordo. Então essa é uma preocupação quando você diz que nós não temos deputado, quando só não tínhamos José Alberto, Antônio Andrade. Uma preocupação que nós devemos ter, que o Pedro Cunha, com bastante presteza, conversei com ele isso ontem, hoje ele já me trouxe uma resposta, né, e também vai continuar verificando isso, eu vou continuar verificando e peço, senhor presidente, que a Comissão de Saúde também cuide disso. Eu quero dizer, Lázaro, que, na verdade, as informações que o senhor trouxe são mais ou menos as informações que nós tínhamos, né, pelas expectativas dos anos anteriores, que a mim parece que me deixou tranquilo, porque eu ouvi do senhor que são só essas dívidas que nós temos lá que estão parceladas e que o resto está tudo normal, está todo mundo recebendo com alguns dias de atraso. E o que não estão falando na cidade. E a partir de hoje o senhor pode ter certeza. Quando algum fornecedor falar, eu não estou recebendo, vai ser mentira. Você pode ter atraso de alguns dias. Agora, dizer para mim que você não está recebendo o parcelamento, que você não está recebendo o valor atual, isso não pode ser verdade. De qualquer forma, eu agradeço mais uma vez a presença do senhor. Digo aqui publicamente que essas convocações, o senhor foi vereador, sabe disso, não são questões como querem colocar lá o Chico que convoca. Eu tenho a maior honra de convocar, porque eu estudo isso aqui tudo, fuço isso aqui tudo, olho tudo, e todas as vezes que fui à sua sala, fui bem atendido, tive as informações que tinha, que precisaria ter, né? E sempre que for necessário, eu vou convocar e vou solicitar os documentos da Prefeitura. Isso não tem absolutamente nada a ver com política, até porque eu e o senhor politicamente somos dois zero à esquerda. Né? Quem manda na nossa cidade não mora aqui. Então nós aqui não valemos absolutamente nada. Eu agradeço, senhor presidente, por mim, eu dou por encerrar a minha participação. Eu agradeço. Com a palavra, vereador Guilherme. Senhor presidente, senhor secretário, pessoal que acompanha nossa galeria. Senhor secretário, eu gostaria de saber se há dívida com os transportes escolares de terceiro. Essa é a primeira pergunta. Segunda, foi acertado os postos de combustível, que inclusive estava parado de fornecer o óleo diesel para a prefeitura. E outra coisa, a gente
sabe que o município, o Estado e a União estão repassando do Fundo de Participação do município as verbas. Mas sabemos que a Prefeitura não está entrando a contrapartida. Inclusive, aqui na compra de medicamento, mercadorias. Esses dias, por exemplo, nós ficamos sem várias escolas aí, não tinha carne, não tinha feijão, não tinha arroz. A gente achou muito triste, principalmente o pessoal que estuda na zona rural, que sai 5 horas da manhã e chega às 3h30 da tarde. E também houve, poucos dias atrás, um dinheiro devolvido do deputado Caixa, que ele mandou para o município com a ambulância, para a Secretaria de Saúde, no valor de 35 milhões. E esse dinheiro foi devolvido, porque ele não deu conta de fazer o contrato a tempo. Você sabe, esse dinheiro parece que entrou em outubro e foi devolvido recentemente agora, esses 35 milhões. Dinheiro do deputado. Bom, vereador, primeira pergunta em relação ao transporte de terceiros, que eu já falei anteriormente aqui, está ocorrendo alguns atrasos devido à questão do fluxo, documento, pagamento, transporte terceiro. Então, esse atraso que está tendo não é um atraso assim, que se comprometa as suas empresas. É lógico que quando a pessoa entra numa licitação, ele tem que ter uma condição de servir de acordo com aquela necessidade que o serviço está obrigado a fazer. Então, agora, o município, a gente entende também que hoje toda a situação do município, todas as pessoas da cidade inteira estão com o seu aperto, mas isso aí, Deus, vem atrasado, mas tem pago essa situação. Em segundo, em relação a esse órgão, transporte, pessoal, isso não procede porque o nosso contrato é com a Trivale. A Trivale é um cartão. Então, assim que o veículo do município chega para abastecer, se está travado, não abastece ninguém. Deu isso aí, desde a época que eu estou lá, eu não tenho conhecimento desse travamento aí, porque a gente tem conversado já com o pessoal da Trivale e tem mantido esse fornecimento normal. Inclusive, eu fiquei sabendo até um carro que estava em viagem, que ele comprou ele de abastecimento. Estava travado o cartão. E aqui em Paz também teve caminhões que não teve condições para abastecer, porque o posto suspendeu. E agora eu quero pedir desculpas, se eu falei 35 milhões, é 35